Sejam todas bem-vindas à nossa terceira aula. Nós vamos falar hoje sobre a importância dos princípios no ordenamento jurídico constitucional. Tá? Eles são fundamentos, alicerces para toda norma jurídica relacionada ao direito tributário. E é através desses princípios que realizamos as interpretações das normas e também as suas aplicações. Então, estamos dando aqui mais um início a mais uma aula de coordenação jurídica tributária. Sejam todas muito bem-vindas. Fernanda, só não está no modo apresentação, tá? Ah, tá. Não, eu não vou deixar tá no modo, senão eu não consigo escrever. Tá. Bom, então, para dar início aqui a esse tema, que ele é tão, ele é árduo, ele é um tema difícil, tá? Mas eu vou tentar de forma, não com palavras complexas, mas de forma simplória, trazer para vocês uma noção sobre os princípios que norteiam aí o direito tributário. Aqui eu trago para vocês distinções entre princípios e regras. A gente tem que entender que princípios, eles são como se fossem mandamentos. Sabe os 10 mandamentos da Bíblia? Então, eles têm essa comparação, tá? Por que isso? Porque eles estão no topo da pirâmide de Kelsen. Vocês lembram da pirâmide de Kelsen que a gente estuda na faculdade? Pois é, então, eles estão lá no topo, junto com a Constituição Federal. E a influência deles é muito grande na elaboração das normas e na interpretação das normas também, bem como na sua aplicação. Então, você não pode sair aplicando qualquer princípio para qualquer tributo. Já as regras, elas são consequências dos princípios. Ou seja, quando eu tenho os princípios, eu tenho que aplicar de forma imediata. A regra, não. A regra eu aplico de forma secundária. Por quê? Porque ela advém do princípio. Ela, como a gente está vendo aqui no quadro, por exemplo, o princípio, promoção de um estado ideal de coisas. A regra é a adoção dessa conduta, é a adoção dessa promoção, tá? Então, por isso que a princípio, ele tem uma importância muito maior, ele tem uma influência muito maior do que regras. A gente pode dizer que um artigo qualquer, entre aspas, são regras jurídicas. A princípio, não. O princípio, ele fala como essa regra jurídica tem que ser norteada. Então, na prática, eles são utilizados para definir causas de maior relevância social, porque tem vinculação com conceitos e direitos fundamentais. Embora esteja demonstrado numa pirâmide, não há hierarquia nenhuma entre eles. Nós devemos observar que o que está sendo protegido dentro deste princípio. O que está sendo protegido dentro dele? E não simplesmente olhar, se vem primeiro legalidade, anterioridade, não, porque não existe hierarquia entre eles. É sabido que as normas tributárias são decorrentes da Constituição Federal. Então, se a gente olhar aqui, no próximo slide, vocês estão... Está mudando o slide, né, gente? Sim. Tá ótimo. Ó, todos esses, se vocês forem olhar, eu estou mencionando alguma lei, eu estou falando que ele é do CTN ou do CDC? Não, porque todos eles são da Constituição Federal. Tá? Então, todos os princípios estão na Constituição Federal. Nós vamos ver aqui na prática como é a utilização desses princípios. É o que eu vou tentar mostrar para vocês, como que a gente aplica esses princípios na prática. Tá?
Uma prática muito corriqueira, e que inclusive a gente até conversando no momento em que a gente abriu a sala, são os mandados de segurança. A gente utiliza demais nos mandados de segurança esses princípios para que a gente possa ter aí um embasamento de defesa. E eles também nos dão subsídios para criarmos teses como muitas que a gente já viu aí, teses milionárias, que a gente está aqui na dúvida se isso, que desfecho que isso vai ter na história, né, do Brasil, com essa questão da coisa julgada, não ser mais coisa julgada, enfim, ninguém respeita mais nada, né? Constituição Federal não existe mais. Isso que essa é a sensação que a gente tem. Então, por isso, gente, eu vou trazer um pouquinho de prática aqui. Antes de falarmos de planejamento tributário, antes da gente falar de como mover uma tese, antes de falarmos como recuperar um crédito, se a gente não tiver essa noção, essa base bem consolidada, a gente não consegue trabalhar no direito tributário. Então, por isso que a gente não pode negligenciar nunca, jamais, os princípios tributários. Bom, dito isso, eu quero só ler essa frase para vocês. Princípios como base para as demais normas jurídicas. Os princípios constitucionais tributários prevalecem sobre todas as normas jurídicas. Ou seja, é aquilo que a gente estava falando há pouco. O princípio, ele tem um peso muito grande sobre as regras jurídicas, sobre as normas jurídicas. A sua validade, ela é como um mandamento que a gente tem que seguir rigorosamente. Bom, vamos aos princípios e a sua aplicabilidade. Princípio da legalidade. Este princípio, ele estabelece que o aumento do tributo seja pela elevação da alíquota e não pela base de cálculo, não pelo fato gerador. No entanto, nós temos aqui uma exceção quando a gente fala de aplicabilidade do princípio da legalidade para a majoração de uma alíquota. E qual vem a ser esta exceção? Quando a gente fala dos impostos extrafiscais. O que são impostos extrafiscais? São aqueles impostos que são criados não apenas para uma arrecadação. Eles foram criados para que toda a arrecadação deste dinheiro movimente o Estado, ou seja, faça ali o pagamento das firulinhas dos nossos queridos, queridos não, né? Dos nossos governantes. Essa que é a verdade. Para isso que existem esses impostos, gente. Por isso que eles são tidos também como extrafiscais, tá? E a exceção aqui é a seguinte: o princípio da legalidade, quando fala em aumento de alíquota, esta alíquota só pode vir a ser aumentada por meio de lei, que é isso aqui, ó. Aqui, ela tem que ser feita por meio de lei, tá? Só que aqui, a gente tem essa exceção que está aqui, ó, no 153 da Constituição Federal. Esta exceção se refere aos impostos extrafiscais. Então, quem é que pode formatar uma lei? É o Poder Legislativo, certo? O Poder Executivo, em tese, não poderia. Mas aqui tem uma exceção do Poder Executivo poder elevar uma alíquota, e ele só pode elevar a alíquota dos impostos extrafiscais.
tá? Isso é muito importante que fique claro para vocês. Aqui eu trago um pouco da definição, né, de tributo extrafiscal, que foi o que eu coloquei para vocês, né, que ele tem outras finalidades, não é só a arrecadação. Ele foi criado para angariar receita suficiente para o custeio do Estado. E aqui eu trago os impostos de importação, exportação, imposto sobre produto industrializado, o IPI, imposto sobre operações de créditos, câmbios e seguros ou relativos a títulos e valores imobiliários, que é o IOF, ICMS. Tem alguém levantou a mão? Fui eu. Oi, Luísa, pode falar. Deixa eu te perguntar, essa mudança de alíquota que pode ser feita, ela tem que respeitar a noventena, o princípio da anterioridade ou não? Tem, não sei se eu falei besteira, porque eu não tributário na minha área. Nós vamos chegar lá. Chegar lá. Sim, tem. E a gente tem aí, vocês vão observar que não é só o princípio da anterioridade não está relacionado somente à noventena. Está relacionado também à anualidade, tá? Mas a gente vai ver, é o próximo princípio, tá bom? Depois eu vou colocar para vocês essa apresentação. Gente, me lembre caso eu esqueça, hein? Mas eu tenho que colocar para vocês as apresentações das aulas, tá bom? Lá no grupo. Podem me cobrar. Então, esses impostos aqui são os impostos, né, tidos como extrafiscais e que podem ter aí a sua alíquota majorada por meio do poder executivo, tá bom? Princípio da anterioridade. Vamos lá. Este é um princípio que, assim, eu considero bem complexo, assim, ele não é muito fácil de absorver, mas a gente vai tentar, porque para mim foi difícil, tá? Mas, enfim, vamos lá, vamos juntas aqui. Qualquer dúvida, levante a mão e a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível. Bom, o princípio da anterioridade tem a ver com a segurança jurídica. Não é permitido que uma lei crie um novo tributo ou aumente esse tributo sem que o contribuinte se prepare para aquela carga tributária. Então, como a Luísa até bem colocou, tem a ver com a nonagesimal, né, os outros, a legalidade, ela tem, tá? No entanto, trazendo aqui a regra do princípio da anterioridade é a nonagesimal, ou seja, 90 dias. Aqui, ó, aqui é a regra. Então, toda vez que nós falarmos ou escutarmos, né, foi majorada a alíquota do PIS, da COFINS, das contribuições sociais. Caramba, e agora? Quando que começa a ter validade? Nonagesimal, ou seja, eu vou fazer uma continha aqui básica. Quer ver? Digamos que a lei foi promulgada, sei lá, 1 de 2023, né? Bom, 30 dias, mais 30 dias, mais 30 dias. Vou colocar aqui. Não, pera lá, tá errado. Eu e a minha canetinha básica. Vou pegar o exemplo que eu até fiz aqui, para vocês entenderem, e assim vai ficar melhor. Pronto. Bom, janeiro, certo? Ajuda aí, caneta. A lei foi promulgada no dia 1 de 2003. Foi publicada... caramba.
Ai. Agora vai. Foi publicada no dia 3/3/2023, ok? Então, aqui e aqui, a gente tem 90 dias, certo? Ah, já passa a valer? Não. Não é agora que passa a valer, não. Por quê? Porque eu tenho que observar quando é o fato gerador dela. Então, a gente teria que entrar aqui numa seara que seria o fato gerador, tá? Neste caso aqui, eu já afirmo para vocês que o fato gerador vai sempre ocorrer um mês depois dessa data aqui, ó. Então, ela vai passar a valer no dia 3/4/2023. Tá? Então, a regra da nonagesimal não é só simplesmente os 90 dias. Eu tenho que observar de que imposto, de que tipo tributário está sendo falado. E aí, quando eu tenho a exceção aqui, como que ocorre essa exceção? No caso, essa exceção é o que eu coloquei da anualidade. Então, aqui eu até coloquei um exemplo, né? Um aumento no imposto de renda definido em lei publicada no ano de 2020. Somente terá validade a partir de 1º de janeiro de 2021. Talvez. Por que talvez? Lembra que eu havia dito que o princípio da anterioridade, ele precisa dar um tempo para que o contribuinte se prepare para aquela carga tributária? Então, a gente vai precisar observar se está falando de comércio exterior, se está falando de IPI, se está falando de IOF, então não vai ser 1º de janeiro. Vai ser somente no ano seguinte ainda, tá? Alguma dúvida? Não? Então vamos seguir. Bom, aqui eu trouxe um exemplo. Está bem explicado, não tem dúvida, não. Ah, então tá bom, obrigada. Então vamos continuar. Então, aqui é o seguinte, eu trouxe esse exemplo porque a segunda turma do STF, ela revogou a isenção de um tributo, né? E no momento que ele revogou a isenção desse tributo, o que ocorreu? Foi observado o princípio da anterioridade? Não foi observado? Foi. Foi observado o princípio da anterioridade, mas quando? E é aí que está o pulo do gato. Porque, por vezes, a gente recebe o cliente, né, no escritório e ele fala, olha, eu tinha a isenção e o governo retirou a isenção e agora? Não foi visto o princípio da anterioridade. Não, mas como aí? Peraí. Antes deste imposto ter entrado no ordenamento jurídico, antes dele ter sido recebido a isenção, né, da cobrança, ou seja, foi retirado, ele foi criaram o imposto, no momento que criaram o imposto, fez ali o princípio, foi observado o princípio da anterioridade, dentro deste imposto foi concedido pelo governo a isenção, ou seja, não se cobra, tá? Ó, de fulano, beltrano e ciclano, a gente não cobra, eles vão ter isenção. De repente, virou-se a noite, não, agora vai passar a cobrar. Mas espera aí, se vai passar a cobrar, então a gente precisa ter o prazo da anterioridade. Não. Não neste caso. Tá? Por quê? Porque quando o imposto foi colocado dentro do ordenamento jurídico, ali naquele momento,
já foi observado o princípio da anterioridade. Por isso que, inclusive, foi criada essa súmula 615 do STF, o princípio constitucional da anterioridade. Não se aplica a revogação de isenção de ICMS. Por quê? Quando o ICMS foi criado, já foi previsto o princípio da anterioridade, e mais, ele já foi criado com muitas isenções. Tá bom? Indo para frente. Aqui, gente, o princípio da anterioridade, falando um pouquinho aí mais das suas duas vertentes, que é a anualidade e a nonagesimal, a anualidade, indicando que os tributos não podem ser aumentados, seja por elevação de base de cálculo ou por aumento de alíquota, no mesmo ano da publicação da lei. Mas, Fernanda, você não falou lá atrás que podia ter o aumento da alíquota, que foi no princípio da legalidade, né? Que eu coloquei. Ai, pera lá. Ah, não está aqui. Eu acho que eu acabei tirando o slide da legalidade. Ah, não, está aqui. Achei. Estou perdida. Me achei. Então, a exceção, gente, a gente não pode esquecer, tá? Então, voltando lá na anterioridade aqui a gente pode ter, sim, uma exceção sendo aplicada, tá? Que é a exceção da criação pelo Poder Executivo e ainda ter aí a nonagesimal correndo em cima da cobrança dessa nova alíquota, tá? Nos demais casos, não. É a anualidade. E aí, volta aqui de novo para frisar. Somente nos impostos comércio exterior, IPI e IOF, tá? Que a gente vai observar a questão do poder executivo. Nonagesimal. Gente, se tiver complexo, se tiver, depois vocês me coloquem agora, tá bom? Para a gente parar, voltar, voltar, porque é difícil, não é fácil estar aqui no meu lugar hoje, não. Mas vamos lá. Ou levanta a mãozinha, que aí a gente vai parando. Nonagesimal. Indicando que a lei que aumentou o tributo só entrará em vigor no mês seguinte, após completar 90 dias de sua publicação, que foi o que eu expliquei, fazendo a continha com vocês. Assim, o aumento da alíquota da COFINS em 15 de fevereiro entrará em vigor a partir de junho do mesmo ano, enquanto que aquele aumento de 15 de dezembro só entraria em vigor em abril do ano seguinte. E aí, aqui embaixo, eu trago um outro caso prático, que é o fato gerador semanal. Lembra que eu falei que a gente não é só simplesmente falar, 90 dias. Não, eu tenho que olhar o fato gerador. Como, por exemplo, o fato gerador semanal que a gente teria seria da CPMF. Então, da CPMF, por exemplo, eu coloquei aqui, se a contribuição fosse recriada em 2020, isso aqui é um caso, exemplo antigo que eu já utilizei, como normativa publicado no dia 2 de maio de 2020, completaria 90 dias em 30 de julho de 2020. Logo, entraria em vigor em 1º de agosto de 2020, ou seja, na semana seguinte, subsequente, né? Então, é muito importante, assim, no momento que a gente fala de princípio da anterioridade, o prazo, a gente não olha só nu e cruamente os 90 dias. A gente tem que buscar nas doutrinas quando e como ocorre o fato gerador, tá bom? Bom, agora, falando um pouquinho de medida provisória e os princípios da legalidade e anterioridade.
Fernanda, mas o que tem a ver medida provisória aqui? Tudo a ver, né, gente? Porque, querendo ou não, o que vem dentro dessa medida provisória? A gente já sabe que se usa medida provisória como se, enfim, como se trocasse de roupa, né? Só que no Brasil isso, né, é inacreditável. Nós temos que observar aqui duas situações. A medida provisória, ela entra no ordenamento com força de lei, mas ela precisa ser convertida em lei para que ela continue valendo. Se não houver a sua conversão, ela perde o seu efeito desde a publicação, certo? Ótimo. Trazendo um caso prático. Feita a medida provisória, entra com força de lei e os atos dela têm efeito, e aí, quando vai ser convertida em lei, aí vem o coringa. Vem mudanças significativas na lei. E aí, a partir de quando, né, o que eu considero aqui como contagem de prazo da anterioridade? A noventena, a anualidade? Neste caso, a gente tem que observar o seguinte, que a data para prazo da anterioridade, ele é contado a partir da publicação da lei e não da medida provisória, tá? Esse é o pulo do gato aqui. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado quando a gente vai olhar esses princípios. E aí, trazendo também aqui mais um pouquinho sobre a questão da medida provisória, com o advento da emenda constitucional 32, a Constituição Federal passou a prever que, ressalvados impostos sobre comércio exterior, IPI e IOF, que são quem? Os extras fiscais, a medida provisória que implique majoração de impostos só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte, se convertida em lei até o último dia do ano. Bom, gente, aqui é o seguinte, eu trouxe esses casos práticos aqui embaixo, e aí para a gente poder entender. Aqui a gente tem a nossa exceção, tá? Então, é importante alertar que essa regra vale apenas para impostos. As demais espécies tributárias, não. Ou seja, IR aqui é imposto, certo? Contribuição social líquida, eu considero como regra geral demais espécies tributárias. Quando vai ser anualidade? Quando vai ser nonagesimal? Vai ser anualidade toda vez que eu me referir a imposto. Então, aqui, anual. E toda vez que eu me referir a qualquer demais espécies tributárias, como contribuições sociais, eu vou observar a nonagesimal. Ok? Então, observe aqui, ó, a alíquota do IR, contribuição social líquida, majorada na MP número X, de 15 de outubro de 2015, convertida em lei Y de 2019 de 2016. Elas vão passar a valer a partir de quando, Fernanda? Então, o imposto de renda, 2017. Ou seja, por quê? Porque ele é anual. Contribuição social líquida, nonagesimal. Fevereiro. E o exemplo aqui embaixo é a mesma situação, tá? E aí, por que você está falando que também tem que observar o efeito do exercício financeiro seguinte? Quando a gente se falar sobre a anualidade, eu vou sempre lembrar do exercício financeiro seguinte, do ano seguinte também. Eu tenho que me debruçar sobre isso também para poder ter a certeza de que é anual.
e não nonagesimal, o princípio da... Nossa, agora esqueci o nome. Anterioridade. Isso é cansaço, gente. Bom, aqui eu trago para vocês, ó, uma tabelinha, que aqui é anual, e aqui já está até descrito, né? Nonagesimal. Para que vocês sempre se lembrem. Imposto de renda, anual. Empréstimo compulsório, nenhuma coisa nem outra. E aí a gente só vai ver aqui no final, que é o IPI. Lembra que a gente viu a questão do IPI algumas vezes já aqui? E é isso. Bom, agora a gente vai passar para o nosso último princípio da noite. Eu falei que ia ser rápido, hein? A isonomia. Pois bem, o princípio da isonomia, gente, ele também é chamado de princípio da igualdade. Este princípio, lembra que a gente, acho que foi na nossa primeira aula, eu sugeri vocês entenderem um pouco sobre o PERSE? Então, dentro do mandado de segurança, você tem que alegar o princípio da isonomia, porque não foi dado tratamento igual para todos os segmentos dos setores de eventos. Tanto que hoje, assim, salvo engano, somente 38 quinais que podem se beneficiar do PERSE, o que é um absurdo, né? Então, o princípio da isonomia, aí já trazendo um caso bem prático para vocês, é o PERSE. Se vocês tiverem algum cliente que esteja relacionado ali dentro das quinais, no momento do mandado de segurança, vocês precisam observar e colocar como defesa o tópico do princípio da isonomia, tá? E o que é o princípio da isonomia? É proibido instituir tratamento desigual entre contribuintes com situações equivalentes, sendo proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Este princípio não significa que todos os contribuintes devem ser submetidos ao mesmo tratamento tributário. A exemplo, um contribuinte com uma renda de, eu não vou nem colocar esse que está aqui, mas 100 mil reais. Você recebe 100 mil reais e eu recebo 10 mil reais, ok? Por mês. O imposto de renda vai ser diferente? Não, não vai. Infelizmente. Eu vou pagar 27,5% sobre os meus 10 mil e você vai pagar 27,5% sobre os seus 100 mil. Então, aqui não existe o princípio, não é aplicado, pelo contrário, fere o princípio da isonomia, né? E tem um outro caso que eu trago aqui para vocês, que é que inclusive, gente, está até aqui, ó, nesse livro que eu vou sortear para vocês no dia da aula presencial, que é o caso das empresas seguradoras. A Lei 11.727 de 2008, o que ela fez? Ela majorou a alíquota da contribuição social líquida, que era sobre o lucro líquido, desculpa, que era de 9%, olha o absurdo, para 15% e logo depois para 20%. E essas alíquotas, neste tanto, elas são aplicadas para instituições financeiras. E as seguradoras, o que elas fizeram? Opa, peraí, legislador, a gente não se equipara a uma instituição financeira. E a seguradora que a gente coloca, por exemplo, é aquela que a gente tem o nosso carro, vai lá na seguradora e fala, ó, preciso fazer o seguro do meu carro. Foram para essas empresas que foram aplicadas essas alíquotas. E aí, somente por meio de mandados de segurança, é que muitas conseguiram reverter o problema e trazer de novo a alíquota de 9% para a sua carga tributária. Tá?
Então, é isso que, basicamente, gente, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tem sim. Eu queria trazer para vocês entenderem o quanto é importante a gente dominar todos os princípios, todos esses princípios que eu trouxe aqui, são muitos, né? Infelizmente, eu assim, acho pesado demais falar sobre todos eles numa aula só, a gente fica com a cabeça desse tamanho, né? E aqui, por último, eu quero trazer para vocês o seguinte: a função do princípio da isonomia e consequência de sua transgressão. O que ocorre, né, é o seguinte: tem por função precípua consideradas as razões de ordem jurídica, social, ética e política que lhes são inerentes, a de obstar discriminações e extinguir privilégios. A gente sabe que isso é difícil de acontecer, mas ocorre sim o respeito a este princípio. E como que ocorre? Casos práticos que eu posso colocar para vocês. Hoje, o Brasil, se a gente for colocar em números, nós temos pouquíssimas empresas de lucro real e lucro presumido, ou seja, nós temos poucas empresas grandes. E nós temos muitas empresas de pequeno porte, certo? Eu vou até parar de compartilhar, porque basicamente o material já acabou. Então, assim, o que eu quero dizer com essa comparação? No momento que a gente olha para as empresas de pequeno porte, que são várias, e olha para aquele pouquíssimos números de empresas de grande porte, as alíquotas das pequenas são iguais às alíquotas das grandes? Não. Então, aqui é dado tratamento de isonomia mesmo, sabe? Aqui o tratamento é colocado de forma adequada, porque a pequena empresa, o pequeno empresário, ele tem uma alíquota menor, a forma de pagar o seu imposto é diferenciado. Se não fosse dessa maneira, não existiria o microempresário, certo? Já a grande, não. A grande, ela suporta uma carga tributária muito maior porque ela fatura muito mais. Só que ela também tem muito mais benefícios. Elas conseguem obter isenções, né? Então, quando se trata, né, do princípio da isonomia para as empresas, é feito de forma até bem considerável. E tem também, gente, algo que vai ser muito legal que eu vou trazer a aula do dia 6 de abril, salvo engano, é a primeira aula do mês de abril. Nós vamos falar sobre licitações. E aí, olha só que bacana que quando a gente fala que tudo bem que estamos aqui todas nós magoadas com, né, a coisa julgada, que a gente não sabe para onde vai essa história toda, essa novela, né, enfim, novela ou filme de terror, que eu já nem sei mais. O pequeno empresário, gente, no momento que ele passa por um processo de licitação, ele tem prioridade. Então, isso é muito bacana de entender que, mais uma vez, o princípio da isonomia está sendo aplicado da forma devida. Né? Para quem? Para aqueles que são do mesmo tamanho, da mesma medida, que têm ali, né, uma equivalência, né, nas suas ações. Imagine se uma empresa do Simples Nacional fosse concorrer uma licitação com uma empresa do lucro real, que é um porte muito maior, com um poder aquisitivo maior, com um poder de entrega muito maior. É óbvio que essa pequenininha jamais conseguiria assinar esse contrato,
por esta razão, por esta falta de equivalência aqui, é que o governo dá prioridade para o pequeno microempresário. Bom, queridas, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham conseguido aí absorver. Falei, o assunto é denso, né? Ele é muito difícil, ele não é fácil. Mas, na medida do possível, a gente vai trazer mais palestrantes que vai conseguir, de outra forma, trazer para vocês também um pouco sobre princípios, que é muito importante a gente ouvir o mesmo assunto com diversas pessoas. Porque, assim, a cada momento você vai pescando um detalhe. Pô, a Fê falou aquilo, mas eu não tinha entendido, mas o João veio, falou, agora eu entendi, né? Então, é isso. Direito tributário é isso. A gente vai ouvindo, reescutando, é como aquela música romântica que a gente ama, sabe? Acho que a comparação tá bem bacana aí, né? A gente adora aquela musiquinha romântica que a gente vai escutando. Chega uma hora que o negócio sai, que você nem, né? Você não sabe nem como, por que sai, mas saiu, porque finalmente você entendeu a letra, né? E é isso, meninas. Eu agradeço muitíssimo por vocês terem ficado aqui comigo.